O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Capítulo 2, versículos 23 a 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes que o Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era o sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o ser humano e não o contrário. Portanto, o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Meus irmãos, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, hoje nós celebramos a memória de uma pessoa jovem que deu sua vida para testemunhar a sua fé. E hoje nós continuamos esse mesmo trabalho, né, de testemunhar a fé em Jesus na vida cotidiana. Para nos ajudar, a liturgia, né, organizada de uma maneira que nos ajuda a entender cada vez mais e melhor o que é seguir Jesus. E a primeira leitura de hoje, de novo, da carta aos Hebreus. É um documento que faz uma reflexão sobre toda a história, toda a Bíblia, Antigo Testamento, para mostrar que em Jesus o que se esperava, o povo do Antigo Testamento, se completa em Jesus. Porque é para nós continuar esse trabalho, né, de testemunhar a fé. Então, aqui, a primeira leitura da carta de Paulo, documento aos Hebreus, se fala da necessidade de continuar firmes e fortes, fiéis. Aconteceu na história que o povo esqueceu de aliança, começou a adorar outros deuses, quer dizer, ir atrás de outras ideias e maneira de organizar a sociedade, que gerou, por sua vez, injustiça. Então, a carta aos Hebreus nos mostra, nos ensina, não, Jesus foi fiel. Assim como na leitura de hoje nós ouvimos, Abraão começou-se um trabalho e o importante é continuar esse trabalho e, como sempre na história da humanidade, a política e a religião se misturam. Embora você tenda a dizer que a política não tem a ver com nada com a religião, ou a religião não tem a ver com política, isso é uma ilusão. Nós podemos falar das coisas como se fossem separadas. Porém, uma pessoa que vai fazer algo, vai fazer aquele algo de acordo com a sua fé, do que a pessoa entende e acredita, né? Então, não é possível separar as duas coisas. Então, a importância de entender. E a palavra de Deus, como estou sempre dizendo, é necessário conhecer a palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, os evangelhos que nos apresentam quem Jesus é. E o evangelho de hoje é proclamado hoje, é o final do capítulo 2 do evangelho de Marcos, né? No início do evangelho de Marcos, ele apresenta em pouquíssimas palavras quem Jesus é,
e o que Jesus andou fazendo. Nós temos uma série de milagres, né, obras, em que Jesus restaura a saúde perdida, a capacidade perdida para viver bem, como também interpretação de como aplicar a lei. Hoje, por exemplo, se fala de discípulos que estavam arrancando espigas e fazendo isso para comer, porque estavam com fome. E os religiosos, fariseus, mas olha aí, eles estão desobedecendo a lei. A lei, sim, é necessária para facilitar a vida para todos. Agora, a lei não é supremo, o bem do ser humano é mais importante. Então, se precisar, modifica a lei, aplica de uma maneira diferente. E é isso que Jesus mostra na leitura de hoje, né? Ele conta, não só hoje, no passado também aconteceu. Davi, quando estava fugindo de Saulo para não ser morto, foi lá no lugar sagrado, né? E ele e seus companheiros estavam passando fome. Comeram o pão de oferta que somente pela lei, somente os sacerdotes poderiam comer. Porém, a necessidade, né, era mais. Então, Abiatar permitiu. Né? Então, essa capacidade de aplicar a lei de acordo com a necessidade. Porém, se você continuar a sua leitura do Evangelho, primeiro trecho do capítulo 3 do Evangelho de Marcos, fala que Jesus curou alguém. E os adversários de Jesus, saduceus, herodianos, ao sair de lá, ficaram bravos e nós temos que matar Jesus, porque ele causa prejuízo. Ele modifica, ele quer mudar o sistema. Então, queridos, nós estamos vivendo num mundo em que está acontecendo isto. E muita gente está dando a vida, assim como fez, não de maneira sangrenta como aconteceu com Inês. Em muitas maneiras, pessoas estão testemunhando a sua fé, ficando firme, como pede a primeira leitura, e aplicando as leis e modificando os costumes de acordo com a necessidade que o ser humano tem. Agora, percebemos também, na realidade, tem muitos conflitos, muitas ansiedades, muitas perplexidades, muitos questionamentos. Isso é um sinal bom, porque é como se fosse um momento de nascimento de algo. Quem as senhoras sabem que o momento de parir é o momento de doer muito, porém, resultado, uma vida nova. Então, algo novo está nascendo em nossa realidade. E os conflitos que existem são justamente sinais desse nascimento. Então, na oração eucarística que nós vamos rezar agora, é pela reconciliação, para que nós tenhamos a capacidade para compreender o que é diferente e a capacidade para aproveitar do que é diferente, né? Porque nós temos uma ideia que tudo tem que ser igual. Não, né? Assim como em nossa mão nós temos 5 dedos, nenhum deles é igual ao outro, mas quando todos eles trabalham juntos, nós temos uma mão forte. Qualquer um se retirar, a mão mais fraca. Então vamos pedir essa graça de reconciliação para nós, nossa igreja, né? Nossa comunidade humana, nossa sociedade, para que nós possamos juntar as forças para construir um mundo melhor, um mundo onde tem fraternidade, solidariedade, justiça e igualitarismo. Agora há pouco, vindo para cá, eu estava ouvindo um noticiário que dizia que o número de bilionários cresceram em nosso mundo. Olha, o que é um bilionário?
enquanto nós temos quase 30% da população mundial não consegue ter uma refeição por dia. Olha, o que Jesus procurou fazer é esta capacidade, partilhar. Se você ler o livro dos Atos dos Apóstolos, no final do capítulo 2, como também capítulo 4 se fala das primeiras comunidades que eram unidas e não tinha necessitados entre eles, porque todos levavam para um fundo comum o que ganhava, tinha, e de lá cada um tirava de acordo com a sua necessidade. Mas logo no início do capítulo 5 nós também temos a história de um casal, Ananias e Safira. Não sei se vocês ouviram falar deles. Eles entraram na comunidade, assim como fizeram os outros, venderam o que tinha, só que levaram um pouquinho para se tornar importante na comunidade. Deu tanto. E nossa igreja ainda está no poder de muitos Ananias e Safira. Nós temos, queridos, pedir essa graça para que nós possamos superar. Porque a história da igreja nos conta coisas tristes, resultado desse seguimento de Ananias e Safira e não Pedro, Paulo e os outros das primeiras comunidades. Então vamos fazer essa oração sobre reconciliação e pedir a graça, a força, para que tenhamos também a coragem para viver como Santa Inês em nosso mundo de hoje. As coisas estão mudaram e novas coisas aparecem nessa situação. Como é que podemos testemunhar a nossa fé? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.